Gravando. Bom, gente, olha só, eu vou dar uma aula para vocês aqui, para vocês que vieram prestigiar, sobre função do primeiro grau. Essa aula eu vou disponibilizar daqui a pouco para os demais. Então, vocês acompanhem aí, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Está dando para ver? Sim, professor. Então, olha só. Função do primeiro grau. A forma geral, ela é desse tipo, f de x igual a ax mais b. Por que que ela é do primeiro grau? Porque o índice da variável x é 1. Quem determina o grau da função é o expoente em cima da variável x. Se aqui tiver um 2, ela não vai ser do primeiro grau, ela vai ser do segundo. Se tiver um expoente 3, vai ser do terceiro grau, e assim sucessivamente. Como não tem nada, é porque ela é 1. Se ela é 1, ela é do primeiro grau. Tá? Essa forma aqui também, porque f de x é a mesma coisa que y, então y igual a x mais b, onde o a, esse a que está perto do x, é o coeficiente angular, e o b, que é o elemento que vem sozinho, é o coeficiente linear. Tá? Então, é o taxa de variação, e o b é o coeficiente linear, que a gente vai ver depois, o b, onde a reta corta o eixo y. Por isso que ele é linear. Então, aqui, olha só. Eu tenho o gráfico. Esse gráfico aqui é quando a função ela não tem o termo b. Quando ela não tem o termo b, ela é uma função do primeiro grau incompleta. Tá? E toda vez que isso acontecer, o gráfico dela vai passar na origem, bem aqui, ó, nesse ponto 0x, 0y. Lembrando que na horizontal é a coordenada do x e na vertical é o y, que é onde está a função. Aí tem a função recíproca, esse gráfico, e vamos avançando. Função afim é essa função aqui, olha. A função afim, ou função linear, é a função y igual a x mais b. Lembrando, quando A é maior do que zero, ou seja, o coeficiente angular é maior do que zero, esse camarada vem aqui, a função ela é crescente. E quando A é menor do que zero, ou seja, um número negativo, a função ela é decrescente. Zero ou raiz da função. Algebricamente, é o valor de x que torna o y, ou seja, torna a função igual a zero, anula a função. É a interseção da reta com o eixo x. Aonde a reta corta o eixo x, vai ser o zero da função. É o valor de x que anula a função. Raiz da função. Dada a função definida reais em reais, né? Um exemplo aqui. F de x igual a 2x mais 8. Esse 2 aqui é o coeficiente angular, porque ele está perto do x, tá? É a declividade da reta. E o 8 é o coeficiente linear, é onde essa reta vai cortar o eixo y, o eixo vertical. Aí aqui está pedindo calcule o zero da função. Para isso, basta igualar f de x a zero. Ou seja, tornar essa função igual a zero. Ou seja, eu pego isso aqui, ó, 2x mais 8 igualo a zero. Quando eu faço isso, eu vou calcular o zero da função. Tá bom? Que é onde o ponto onde vai tornar a função zero. Aí, simplesmente, é resolver a equação do primeiro grau. Como é que resolve? Esse 8 que está mais, ele passa para o outro lado negativo. Porque o que é a equação? A equação é toda sentença matemática que expressa uma igualdade e eu tenho um termo desconhecido a saber. No caso aqui, o termo desconhecido é o x. Então, passando para o outro lado, depois eu passo esse 2 dividindo,
para poder isolar o x, eu vou ter x igual a menos 4. Por que deu menos 4? Porque aqui, ó, quando eu passo esse 2 dividindo o menos 8. Menos com mais dá menos, 8 por 2 dá 4. Então, a raiz da função, o zero da função, é menos 4. O valor que torna a função igual a zero é 4. Então, eu tenho o quê? Quando o x daqui é um par ordenado, ó, o primeiro elemento refere-se a x e o segundo refere-se a y. Quando eu calculo o zero da função, esse valor aqui é o menos 4, que a gente acabou de calcular, e o valor de y é zero. Geograficamente, a função ela vai passar bem aqui no ponto menos 4, porque esse aqui é o ponto raiz da função. Tá certo? Por que ela tem esse sentido aqui? Porque o A, eu falei ainda agora, o A é positivo. Se o A é positivo, a função é crescente, ela tem esse sentido aqui. Se fosse negativo, ela teria o sentido de contrabarra. Ela passaria cortando de forma invertida o eixo X. Estudo do sinal. Então, olha só. Se o A é maior do que zero, a função ela é crescente. Tá bom? Falei ainda agora. Se o A ela corta dessa forma, tá? E esse ponto bem aqui onde a reta corta o eixo X é chamado de raiz. Tá certo? Então aqui, ó, qualquer valor para X maior que a raiz vai tornar a função positiva, porque tudo que está acima do eixo X é positivo. Pessoal, por que isso aqui é mais? Porque a função, pessoal, ela está bem aqui. Ela é o eixo Y. E quando eu puxar um ponto em direção à reta, bem aqui, e for em direção ao Y, vai dar valores positivos, porque vai estar acima do eixo X. E vai ter valores negativos quando esses valores aqui forem menores que a raiz. Ó. Valores de X menores que a raiz vai tornar a função negativa. Tá? Então, vamos seguindo. Se A é menor do que zero, a função ela é decrescente. A menor do que zero, o A ele é negativo. Então, olha só como é o gráfico. Corta no sentido de contrabarra. Aqui inverte, porque todos os valores que estão acima do eixo X vão tornar a função positiva, ou seja, a função aqui vai ser positiva para valores menores que a raiz, e ela vai ser negativa para valores maiores que a raiz, porque ó, bem aqui, ó, vamos supor que aqui for 2, aí para cá vai ser 3, 4, 5, e vai embora. Qualquer valor de x maior que 2, por exemplo, se fosse o caso aqui, tornaria a função negativa. E qualquer valor menor que 2, por exemplo, 1, ela vai tornar a função positiva, porque quando eu puxar uma reta em direção ao gráfico, vai bater um valor para cá para cima. Então, é assim que a gente faz o estudo do sinal da função, porque a função ela está em y. Determinando uma função do primeiro grau dado o gráfico. Então, aqui, ó, o 8, lembra? O 8 aqui é onde é o B, onde a reta vai cortar o eixo. E 4, quem é? É o ponto que anula a função, porque se eu puxar uma reta em direção ao eixo Y, vai dar bem aqui no ponto zero. Então, substituindo aqui, ó, essa aqui é a forma geral. Onde tem Y, eu vou colocar 8, e onde tem X, eu vou colocar 0. Tá? Eu coloquei aqui, ó, o Y eu coloquei 8, onde tem X eu coloquei 0, e aí eu vou ter o valor de quem? Do B. A vezes 0 é 0, então B é igual a 8. Fazendo o mesmo por 4, sendo o x igual a 4 e o y igual a 0. A vezes 4 mais 8.
resolvendo a equação, eu tenho QA igual a 2. Então, substituindo os valores de A e B, eu vou ter Y, aonde tem A eu coloco menos 2 vezes X, mais o valor do B, que é 8. Então, eu dando o gráfico, eu consigo chegar à função que originou o gráfico também, certo? Então, é isso. Vou interromper aqui esse compartilhamento. Então, esse vídeo aqui eu vou passar depois para os demais que não entraram. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Eu vou interromper a gravação e vamos exercitar, que eu deixei exercício lá. Deixa eu interromper a gravação e fica para o pessoal que não está presente. Parabéns a dona Vanja, dona Camille e o seu Eduardo.